Nós estamos em 7 dias proféticos. Eu não quero aqui, com isso que eu vou falar agora, vestir uma roupa do profeta como se ele fosse alguém ruim, alguém que sempre tem que estar bravo, ou alguém sempre que tem que estar com a cara fechada, ou coisa do tipo. Eu não quero que você fique com esse estigma a respeito de um profeta. Mas o porquê que às vezes ele é tido como essas coisas? Porque um profeta vem normalmente para dar direções, ou muitas vezes para colocar de volta na direção correta. E normalmente quem está querendo colocar de volta no lugar correto, ele não é bem quisto ou bem visto naquele momento. Exemplo, eu estou falando tudo isso para te falar o que eu vou falar daqui a pouco. Eu não sei se ainda existe essa função na escola, mas quando eu estudava, tinha inspetora de escola, né? É inspetora, né? A inspetora de alunos. Quem lembra? Quem é do tempo que tinha inspetora? Tem ainda inspetora? Que fica no pátio ali e tal? Ok. Quem gostava da inspetora, levanta a mão. Não, quem gostava da inspetora? 1 pessoa, 2, 3 pessoas, 4, 5 pessoas. Aqui a gente deve ter umas 300 e poucas pessoas, quase 400 pessoas. Dessas 400, só 5 gostavam da inspetora de alunos. Ou seja, porque ela não era benquista. Aí você pergunta por quê? Porque era ela do mal? Será que essas inspetoras todas, porque você concorda que a gente está aqui representando várias escolas diferentes? Sim ou não? São várias escolas, várias classes diferentes, várias turmas diferentes, de vários bairros diferentes. E por que todas as inspetoras, praticamente todas, aqui deu praticamente 95% aqui, né? Por que elas não são benquistas, independente da escola? Diga comigo assim: porque elas precisam colocar os alunos no lugar que eles devem estar. Diga. Então, a função dela é trazer o aluno de volta para o lugar aonde ele deveria estar. Se ele está fora da classe, coloco de volta dentro da classe. Se ele está no banheiro e não é hora de ir para o banheiro, eu tiro ele do banheiro e falo para ele voltar depois. Se é na hora da refeição lá, do lanche, e ele atravessou o horário do lanche e quer ficar lá brincando, eu falo, você vai voltar para a sala porque o lanche terminou. Então, é impossível você dizer para mim que todas essas inspetoras são gente ruim. São mulheres xaropes, mulheres ruins, que foram escolhidas. Será que o currículo delas era de pessoas ruins? Não. Por exemplo, a mãe da pastora Gisele era inspetora de aluno. Pensa uma mulher docinha. É uma mulher super gente fina, né? Não sei se vocês conhecem ela, já veio aqui na nossa igreja. Onde eu quero chegar? Que todos esses homens que tiveram aqui, eles têm várias funções. Um era pastor, o outro apóstolo, o próprio apóstolo Géser diz, eu sou mais mestre do que apóstolo. Ele mesmo disse isso aqui. Mas todos eles vieram aqui com o convite para profetizar. Alguns deles talvez você gostou, outros menos. Um talvez você não foi muito com o jeito da pessoa, o outro você amou. E eu não vou ficar aqui perguntando qual que você gostou mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você veste uma capa profética, você acaba tendo a função de organizar o que está desorganizado. Você entende, não? Quando você veste uma capa profética, às vezes você não é profeta, mas Deus quer te usar naquele dia. Não sei se os pastores sabem, mas todo pastor de igreja, se não tiver outros que representem os outros 5 ministérios, quais os 5 ministérios? Pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista. Se eu não tenho outros que ocupem essas cadeiras, essas funções, o pastor acaba tendo que ser usado pelo Espírito Santo para ser tudo isso. Eu ouvi isso a primeira vez, a gente tinha 1 ano de igreja, em 2007.
Nós convidamos um pastor para vir ministrar na nossa igreja, quando terminou o culto. Eu não lembro qual foi a pregação que ele fez, não sei se foi por causa de alguma coisa que eu falei. Ele me chamou e virou para mim, muito sério, ele é um profeta, e falou: olha, saiba de uma coisa, o Senhor, Deus está usando com os 5 ministérios, porque há necessidade nesse momento de ter 5 ministérios na igreja, e Deus está te conferindo cada um deles, e foi assim que aconteceu. Então, na igreja eu atuei como pastor, atuei como mestre dando aula, atuei evangelizando muito, fui muito, até hoje sou muito evangelista, profeta, meu Deus, foi um dos que eu mais atuei, e depois fui ungido apóstolo, mas já estava atuando como apóstolo já. Então, assim, mas o que eu estou te falando é que neste momento, nestes 7 dias, você está num ambiente profético, e as pessoas que estão ali falando são profetas. E hoje tem um agravante, né? Se assim eu posso dizer, um agravante, hoje, é que o profeta que vai lhes falar é o profeta da casa. Glória a Deus, porque não é você. Porque a palavra, a regra bíblica é clara, e quem disse isso foi Jesus. Jesus disse assim: o profeta na sua casa, ele não tem honra. Porque quando apareceu outros aqui, você estava numa grande expectativa. Apóstolo tal. É ele. O seu coração se encheu de expectativa, porque você gosta da pregação, você gosta de ouvi-lo, e tem gente que anota tudo, porque é muito importante que essa pessoa fala. Tem outros que você não conhecia, mas só o fato de ser alguém novo, né, você já fica, né, como diz, né, um cardápio novo, né, uma comida nova, entende? Então você já ficou ansioso por essa comida. Mas quando fala assim, é o Alain, é o Alain, né, como diz o apóstolo Géser. Eu já sei como ele é. Eu já sei como ele vai fazer, eu já sei mais ou menos o que ele pode falar. Se ele começar uma frase, eu já sei como ele vai terminar. Se ele começar um contexto, eu já sei que ele vai enrolar para falar. Então você vai começar a perceber, não a palavra que está querendo ser dita, mas você vai começar a avaliar os defeitos do profeta que você já conhece. Porque aqui nessa igreja, irmão, nem precisa eu contar. Todo mundo já conhece meus defeitos. Uns já sabem que eu sou meio brabo, outros sabem que eu sou legal, que eu conto muita piada. Outros que estão mais de perto sabem que eu solto pum. Mas profeta solta pum, solta. Tem aqui o intestino. Não pode bater muito, não. Então eu tenho, e outras coisas, e tem uma série de defeitos e uma série de qualidades. Mas você sabe que no dia a dia, quando a gente não está muito perto de alguém, a gente está falando de amizade aqui, né, irmãos? E quando a gente não está muito perto de alguém, então eu não posso dizer que todos vocês são os meus amigos. Posso falar isso pela fé. Pela fé eu posso dizer. Mas a realidade ali no dia a dia não é amizade profunda. Porque eu não estou com você, você não está comigo. Você não sabe nada da minha semana, você não sabe como é que foi a minha semana, se foi fácil, se foi difícil. Eu também não sei da sua. Mas você vai julgar o quê? Você vai julgar as coisas que você veio fazendo aqui. Então você me vê chegando, organizando uma coisa, falando com alguém, e de repente do jeito que eu falo você não gosta. E aí você vai tratar o profeta baseado na visão que você tem do dia a dia que você conhece. Mas na verdade você não conhece dia a dia, você só conhece dia de domingo. Você só conhece na escola, você só conhece um outro momento que você ouviu pregando, mas você não conhece a pessoa. Só que você já fez todo o perfil dela para você. Só que olha que coisa. E agora que o perfil está pronto, está montado, Deus escolhe para profetizar para você. E agora, como é que eu ouço esse cara? Eu não gosto muito dele. Na verdade, pastor, eu só vim aqui hoje porque eu sei que eu tenho que cumprir a regra dos 7 dias. Mas para mim, Deus falou na segunda-feira e pronto, já estava ótimo. Então eu vim cumprir a minha regrinha. Eu não estou aqui me defendendo, irmão, não confunda isso. Eu não vim aqui fazer autodefesa. Eu estou aqui para dizer que eu estou defendendo a função profética. Eu estou defendendo o profeta de Deus. Não a pessoa que está ali. Mas se eu confundir as duas coisas, eu tenho problemas. Por exemplo, eu preciso corrigir vocês aqui agora. Teve um pastor que veio aqui essa semana, ele falou sobre obediência. Outros falaram sobre fidelidade, sim ou não?
O profeta que estava aqui agora, ele fez um pedido. Olha só o que ele falou. Por conta dos anúncios, dos recados, por conta de que ele foi explicar sobre as crianças e etc., meio que deu uma esfriada nos ânimos para ouvir a palavra. Porque o nosso coração tem que estar bem aberto, sim ou não? Então, de repente, alguma coisa, né, um ruído na linha, atrapalha. Aí o profeta pegou e falou assim: coloca na mão do seu coração e ora por você. Mais de 60% da igreja não oraram. Como você sabe? Porque eu estava olhando. Era só para você colocar a mão no seu coração, só isso. Fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu abro meu coração para a Tua palavra. Fala comigo. Eu nem vou muito com a cara desse homem aí, mas Senhor, eu sei que o Senhor pode usar até uma mula. E eu vou ouvir a Tua palavra. Fala comigo. Era só isso. Mas você pôs a mão no seu coração? Você fechou o seu olho? Você abriu a sua boca? Estou falando com 60%. Você vê como é que é difícil? O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento? O que eu estou fazendo aqui como profeta agora? Inspetor de aluno. Estou trazendo você para onde você deveria estar, mas você não conseguiu vir na hora que foi chamado, entendeu? É por aqui, você não conseguiu. Aí o inspetor de aluno, o profeta, entre aspas, vem, fala: o caminho é esse. Só que na hora que ele está chamando a atenção e falando: olha, você não pôs a mão no coração, você não orar. Aí lá dentro tem gente que é assim, né? Eu oro se eu quiser. Põe a mão no coração se eu quiser. Negócio de ficar obrigando os outros a orar, que coisa. Quem que esse homem pensa que ele é? Bom, aí eu já deixei a capa. Você, né? Você já parou de olhar para o profeta e começou a olhar para um homem que estava mandando você fazer algo que você não quer fazer. Aí a coisa já saiu do espiritual e virou o quê? Pessoal. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você pretende ser amigo de Deus, você precisa respeitar os amigos de Deus. Diga aí: profeta é amigo de Deus. Diga para ele: só para você saber, nada neste mundo acontece antes que ele revele para os seus amigos. Então, se você tem problema com o profeta, você tem problema com o amigo de Deus. Aí você tem um grande problema. Vou repetir. Não estou me autodefendendo. Eu estou defendendo uma posição que 6 homens de Deus passaram por aqui antes de mim, essa semana, 6. Passaram antes de mim usando o mesmo microfone, a mesma capa, o mesmo rótulo, o mesmo título. E agora você tem que ouvir outro apenas. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Durante a sua vida nesta terra, mas como a gente não sabe se a gente vai viver tanto, eu vou usar só 26, tá bom? Só o 26. Durante 2026, se você, no seu coração, olha para mim, se você, em 2026, continuar insistindo em contradizer os profetas que Deus colocou no seu caminho, que não sou só eu sou apenas um aqui na igreja. Pastor, quem é mais um profeta na minha vida? Os pastores que aqui são ordenados, são profetas de Deus na sua vida. Os seus líderes de grupos de alívio são profetas de Deus na sua vida. E os seus apacentadores são profetas de Deus na sua vida. Eles podem não ser profetas ou ordenados, ungidos como profetas, mas se Deus precisar falar com eles a teu respeito, é eles que vão estar lá para que Deus use. Então, se você em 2026 continuar insistindo em contradizer aqueles que Deus colocou na tua vida para te guiar, para te instruir, para te orientar, você vai estar como aquele aluno de escola rebelde que fala que a inspetora não presta. E que eu odeio a inspetora.
Vocês estão aqui? Vira para uma pessoa que está do seu lado e fala: eu espero que o pastor não esteja falando de o profeta. Eu espero que o profeta não esteja falando de você. Vou dar mais um recado para você. O que estou falando para você é saúde espiritual, amém, amados? Você quer ter saúde espiritual? Nós estamos num tempo difícil, profetas que passaram por aqui, inclusive o nosso pai, né, tanto o apóstolo Olivete quanto o apóstolo Gés, deixou bem claro que as notícias não são boas a respeito dos próximos anos, principalmente dos próximos, desse ano e mais 2, pelo menos, para frente. E se a gente não tiver alinhado do jeito certo, na vontade de Deus, a gente vai ter problemas de saúde espiritual. E se você tiver problemas de saúde espiritual, você não vai vencer as guerras que virão. Então, uma situação que eu estou te dando agora, eu estou te dando um remédio, ou melhor, uma vitamina, para que você mantenha-se de pé durante esse período. Então, qual é essa vitamina que você está me dando, pastor? Não murmure quanto aos seus profetas. Maridos e mulheres, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas tem marido e mulher aqui que eu sei. Esse papo de chegar em casa, não, com a minha mulher eu posso falar, com o meu marido eu posso me abrir, e senta na mesa da cozinha, ou até deitado na cama, e começa a questionar e falar tudo que ele não concorda a respeito do pastor, a respeito da igreja, a respeito do profeta que está sobre a vida dele, e ele ou ela está pensando que o fato deles serem casados e a conversa está só entre os dois, então não vai ter problema, porque eu só estou desabafando com a minha mulher, eu estou desabafando com o meu marido, então não está saindo para fora da minha casa, não está saindo para fora do meu quarto, então está tudo bem. Não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Porque você se esqueceu que quando você casou com sua esposa ou com seu marido, você se esqueceu que teve uma pessoa que se uniu junto com você no casamento. Como é o nome dele? Espírito Santo. Então ele também estava lá. E ele ouviu. Tudo bem que ele estava lá, mas ele se retirou, né, assim para o canto da parede, porque ele não ia ficar lá perto dos fofoqueiros, perto dos escarnecedores. Então ele se retirou. Mas como ele é onipresente, ele estava ouvindo tudo. E às vezes a pessoa pergunta: por que eu não me dou, por que as minhas finanças não vão bem? Por exemplo, finança é uma coisa que mexe com todo mundo, verdade ou mentira? É um assunto para todo mundo, finanças. Por que as minhas finanças não vão bem? Simples. Porque a mesma pessoa que você murmura na sua casa, o mesmo pastor que você condena para sua mãe, para seu pai, ou para sua esposa, para seu marido, é o mesmo que libera a palavra de bênção sobre o seu dízimo e sobre a sua oferta. Agora, como pode ele abençoar algo e esse algo chegar como bênção para você se você acabou de falar mal e você não acredita que ele é uma bênção? Então aquilo que ele orou como bênção, para todo mundo foi uma bênção, mas para você é uma maldição. Por isso que a palavra regra é clara: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, inclusive o profeta, melhor que você deixe a sua oferta de lado, vá lá, se conserte, e depois você entrega a oferta, porque do contrário, não vale nada. E tem gente perguntando: por que minha saúde financeira não vai bem? Porque você desce o pau no seu pastor. Gente, a gente está falando de amizade aqui. Sim ou não? Agora, se você não consegue ser amigo do teu pastor, do teu profeta, você vai conseguir ser amigo de Deus? Talvez você não precisa ser meu amigo no sentido de ficar andando comigo todo dia 24 horas. Mas se você não consegue abrir teu coração para criar uma afinidade, mesmo que não no corpo presente, mas com a voz dele. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou te pegar agora. Eu não, o Espírito Santo. O
quem aqui tem o hábito, e não é pecado, tá? Pecado só se ouve gente que não presta. Aí está cometendo pecado. Mas quem aqui tem o hábito de ouvir pregação na internet, seja lá onde for, o Spotify, YouTube, levanta a mão, não é pecado, pode levantar, levanta. Ok. Bastante gente. Praticamente 70% das pessoas. De todos vocês que levantaram a mão, quantos já voltaram no YouTube da igreja e você sabe que no decorrer dos anos, você está aqui na igreja, não sei quanto tempo você está aqui, mas vamos supor que você está aqui pelo menos há um ano. Pelo menos um ano. Você que está aqui pelo menos há um ano. Quantos de vocês já voltaram e ouviram uma pregação que eu fiz, ou melhor, pelo menos, eu não vou nem eu ia falar 10, mas eu não vou chutar tanto não. Quem já voltou no YouTube no período de um ano, eu não estou perguntando um mês, 2 meses, porque eu poderia perguntar em um mês, mas eu vou perguntar em um ano, para ser leve, light. E você voltou lá e reassistiu, ou reouviu, né? Não sei se existe essa palavra, a pregação deste que vos fala, pelo menos 5 pregações. No período de um ano. Um ano. Estou falando da sua vida toda de crente, não. Um ano. Dentro de um ano, você voltou e reouviu pelo menos 5 pregações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 7, 8, 9, 10 pessoas. Eu tenho 350 pessoas aqui dentro. Vou fazer uma outra pergunta. Vou pegar um famosinho aqui, tá? É que tem vários, né? É difícil até pegar. Quantos aqui ouviram 5 pregações, 2025, pelo menos umas 5 pregações do Luciano Subirá? Levanta a mão. É que está difícil essas perguntas, porque tem gente que nem assiste pregação, né? Prefere assistir jogo. Quem assistiu 5 programas do Neto lá na Bandeirantes, lá, esse ano 2025? Pelo menos 5 vezes assistiu o Neto. Levanta a mão, eu quero ver se você tem... Vamos lá, você não tem coragem de falar? Quem assistiu o Neto pelo menos 5 vezes na Bandeirantes? Vai lá, levanta a mão. Seja honesto, irmão, eu não vou te jogar pedra, não. Seja honesto, pelo menos, seja homem aí, vai. Ou mulher, né? Não sei se você gosta. Levanta a mão quem assistiu o Neto pelo menos 5 vezes em 2025. Tudo bem, você não assiste o Neto. Quem assistiu pelo menos um programa de esporte inteiro, falando de futebol, 5 vezes? Ganharam do profeta. Eles ganharam. Fala para o irmão que está do seu lado, se você quer ser amigo de Deus, você precisa começar a fazer amizade com a voz profética. Diga aí, não é qualquer amigo profeta. Digo, é os profetas que Deus colocou no seu caminho. Eu não sei se você conhece o livro dos reis, se você já leu o livro dos reis, mas no livro dos reis, existia um profeta, e existiam as escolas de profeta. Elias era um profeta, mas existia a escola de profeta com outros profetas que eram os aprendizes. Mas quando os reis tinham um problema, eles chamavam o seu profeta, ou o profeta daquela região. Quando a menina lá quando Naamã, o Naamã é aquele que mergulhou, teve que mergulhar 7 vezes para ser curado. Quando a menina que trabalhava na casa dele, inclusive ela faz parte do meu livro, ela está no primeiro capítulo. Capítulo lindo, 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 lindo. Eu me apaixonei pelo capítulo. Aquela menina, quando ela viu o homem leproso, o patrão dela, ela falou assim, olha, na minha terra tem um profeta. Repete essa frase comigo. Ela conhecia o profeta da terra dela. Diga aí, quando ela viu uma necessidade, ela apontou para o profeta da terra dela. Eu já vi isso muita vez, querido. Tem gente que fala, você tem ciúme, pastor. Não é ciúme, queridos.
Eu não sei como te explicar isso. Parece ciúme, mas não é ciúme. É que a gente começa a não entender os porquês. Por exemplo, olha, tem alguém muito doente na minha casa. Eu já sei. Pastor fulano de tal vai estar na igreja fulano de tal. Eu vou convidar a minha irmã e vou levar ela lá. Porque eu sei que ele vai estar em São Paulo agora e ele vai orar pela minha irmã. Fiquei sabendo que ali na esquina, sei lá onde, tem um pastor lá, da igreja do meu cunhado, que ele ora por cura, eu vou levar lá. Vai ter a conferência, não sei das quantas, eu vou lá na conferência, porque lá eu sei que Deus vai falar comigo. Eu quero que vocês saibam que eu não sou contra a conferência. Eu sou o que vou e eu ainda arrasto um monte de gente comigo. Mas eu nunca fui para a conferência porque me faltou pai. Eu nunca fui para a conferência porque me faltou pastor. Eu nunca fui para a conferência porque me faltou palavra profética. Eu fui para participar do ambiente profético. E é claro que eu recebi também. Mas eu não fui buscar o que eu não tinha. Vocês estão aqui? Então, se vocês têm um profeta nessa noite, ouça o que ele vai te falar. E a palavra vai ser bastante simples. O tema que eu vou dar, inventei agora. Irmão, você está rindo. Você ficou orando contrário contra mim. É você mesmo de boné aí. Está se escondendo, né? Você ficou fazendo oração contrária. Porque o apóstolo já ficou me chamando de gato aqui. Você viu, né? Você estava aqui no dia, não? Eu lembrei de você no dia. Eu fiquei zoando com ele, chamando ele de gatinho por causa da esposa dele. E aí o apóstolo Jesus me pegou aqui na curva. Eu fiquei lembrando do texto. Eu fiquei te procurando, não vi. Mas vamos lá. O tema que eu coloquei aqui agora foi: você vai ter que escolher. Ou você terá que escolher. Escolhe aí o que é melhor. Até a gente publicar eu vou decidir. Você escolhe. Você vai ter que escolher, você terá que escolher. A escolha é sua. Escolhe aí qual é o tema que você vai colocar, mas o tema tem que estar assim: eu tenho essa responsabilidade de fazer a escolha. Amém? João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, Jesus está falando. Esse é um mandamento, tá bom? Mandamento é mandamento, não é por favor, não é se você quiser. Ele está mandando. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Me segue aí. Eu estou usando a Bíblia King James. Não existe maior amor do que este. Qual é? Que amor é este, Senhor? De alguém dar a vida por causa dos seus. Eu vou falar não existe, aí você repete a frase, tá? Não existe amor maior do que este. E aí ele continua: vós sois os meus amigos, se. É bom a gente deixar claro esse se, porque tem muita gente que gosta de liberar a palavra para os outros, dizendo: não, Jesus é teu amigo, Jesus é nosso amigo, não existe nada melhor, mas Jesus é seu amigo, ele é amigo de todo mundo, Jesus é amigo, Jesus. Ei, peraí. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Ou seja, existe uma condição para você tornar-se. Qual é o tema? Existe uma condição para tornar-se amigo de Deus. Se você só é amigo de Deus se você fazer o que Ele está mandando. E aí ele fala: eu já não vos chamo de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor, o que faz o seu senhor. O servo não está por dentro da agenda do Senhor. Mas ele falou: mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês.
Não foste vós que me escolhistes. Ao contrário, quando eu tomei a decisão, aqui é eu que estou abrindo parênteses, quando eu tomei a decisão de ser amigo de vocês, eu que vos escolhi a vós. E quando eu escolhi vocês, eu designei para vocês ir e dar muito fruto, o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, presta atenção, sendo assim, assim como, vocês estão aqui? Sendo assim como, o que tem que ser? Fazer a vontade dele, dar muito fruto, obedecer, sim ou não? Sendo assim, seja o que for que vocês pedirem ao meu Pai no meu nome, que agora vocês são meus amigos, o meu Pai concederá a vocês. Este é o meu mandamento, ele repete, que vos ameis uns aos outros. Ele começa falando o mandamento e termina falando o mandamento. Então percebe que na fala de Jesus, o que ele quer que a gente faça? Amar os outros. Qual é o mandamento? Amar os outros. Qual é o mandamento também? Dar fruto. Então, se eu estou falando de amor e dar fruto, tem gente que fala assim, esse fruto aqui, é o fruto lá de Gálatas, né? Mansidão, domínio próprio, né? Tal. Não. Esse fruto aqui tem contexto e contexto. Ele está falando, se você ama as pessoas, você tem que dar fruto. O que é fruto? Ganhar mais alguém para Jesus. Dar a vida pelas pessoas, só um deu, Jesus. E ele disse, não há coisa maior do que essa, de dar a vida pelo seu amigo. Eu já dei, eu já morri. Agora o papel de vocês é ir ao mundo, e aqui eu estou juntando outro versículo, e pregar o evangelho a toda criatura, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você fizer isso, essa pessoa for conquistada para o reino. João 1, versículo 12, todo aquele que crer e receber será dado poder de se tornar filho de Deus. Se você fizer isso, essa pessoa se tornar filho de Deus, você deu fruto. Você expandiu o amor, você relatou o amor. Agora me fala uma coisa, como é possível eu disser que eu sou amigo de Jesus, se eu não estou falando de Jesus para ninguém? Eu fiz um apelo aqui durante o mês de dezembro inteiro, celebrando a Jesus, o mês inteiro. E eu fiz um apelo, gente, vai chegar o Natal está chegando, a mesa está chegando, a noite está chegando. Falei, pelo menos uma oração, lá na mesa, com os parentes, com os vizinhos, sei lá, onde você passou o Natal. Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu perguntei no pessoal para algumas pessoas, tem gente que falou, não fiz. Falei, do que adiantou? Eu ficar um mês falando o que você tinha que fazer. Mas, pastor, você falou para ser luz no meio. Sim! O pessoal tem mania de colocar aquela estrela em cima da árvore, né? Que se representa o brilho lá, sei lá, a estrela do Natal. A estrela do Oriente lá que guia. Eles falam que representa um monte de coisa. Mas você quer saber quem na verdade deveria ser a estrela do Natal na casa das pessoas? Você. Você deveria ser a estrela que guiaria. Acho que vou até pregar isso o ano que vem. Esse ano, né? Já entrou o ano. Nós temos que ser a estrela que vai guiar, assim como os magos foram guiados até Jesus, nós devemos ser como a estrela do Oriente, para guiar as pessoas até onde está o Jesus. Já dei o tema da pregação para o ano que vem, para esse ano. Nós temos que ser. A pergunta é, você foi para o Natal, você comeu lá peru, comeu carne de porco, comeu um pernil, né? Comeu o que mais? Frango assado, lasanha, panetone, chocotone, pudim. Fez oração? Não. Vocês querem que eu pergunte, né? Quem orou lá no meio dos parentes que não era crente? Dos parentes que não era crente, quem orou? Glória a Deus. Quem orou no meio dos parentes crentes? Levanta a mão. Quem não orou? Obrigado pela sinceridade. O resto que não levantou a mão é mentiroso, ou ficou com vergonha,
e achou que eu ia condenar eles. Eu não condeno ninguém, irmãos. Presta atenção, a vara do juízo não está na minha mão. Se alguém tem que condenar alguém aqui, não sou eu. Amém? Meu papel, repito, nesse momento é ser profeta e instrutor, para que você entenda. Mas vamos continuar. Então existe um se para se tornar amigo de Deus, sim ou não? Romanos 5,9, ele diz assim, olha, agora, 5,9, Romanos 5,9, agora como fomos, agora ele já está colocando que você já aceitou Jesus, amém? Você já aceitou, você já é crente, tudo bem? Você já está certo. Aí ele fala, agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, nós seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Ora, se quando nós éramos inimigos de Deus, existiu um tempo que eu era inimigo. Não, mas Deus é amor, Deus sempre esteve comigo. Irmãos, eu já fiz muito velório. E já fui em velório de quem não é crente. Quem aqui já foi num velório? Se você acontecer isso com você, você foi premiado, porque eu nunca fui. E também não é pecado se você ouviu isso. Mas quem já foi, eu queria saber se alguém já foi mesmo, de verdade, num velório, que tinha qualquer pessoa lá, mesmo não sendo crente, que alguém disse assim, isso aqui foi direto para o inferno. Quem já teve num velório desse? Você já ouviu essa frase? Mas das pessoas que estavam ali, foi nos bastidores ou foi quem estava dirigindo o velório ali? Não, nos bastidores lá, alguém conversando com alguém. Não, mas eu estou dizendo assim, aquela pessoa que está falando pela família, ou falou, esse aqui foi direto para o inferno? Nunca tinha visto alguém que tinha ouvido isso, eu nunca ouvi. Eu já vi assim, conversas à parte, assim, mas ali na frente do defunto, ali na frente, falar, isso, esse aqui já era, daqui direto para o... É raro. Por que é raro? Porque ninguém, escute, ninguém tem coragem de chegar num velório de uma pessoa pecadora, que todo mundo sabe que ele morreu pecando. Às vezes tem um cara que morreu pecando. Não é questão de, tem gente, o crente fala, pode ser que ele teve 2 minutinhos para pedir perdão. Aquele não, todo mundo viu. Não teve os 2 minutinhos. Mas ninguém tem coragem de virar no velório. Imagina eu chegando no velório e falar, irmão, eu tenho uma coisa para dizer para todo mundo, esse aqui morre hoje um inimigo de Deus. Talvez por respeito à família a gente não faria isso. Mas a Bíblia é clara. Ora, se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, que lá atrás ele disse que amigo deu a vida pelos seus irmãos. Aí ele fala, quanto mais no tempo presente, diga graças a Deus. Aí ele fala, havendo sido feitos o quê? Seremos salvos por sua vida. Só será salvo. E aqui eu não estou inventando uma nova doutrina não. Está escrito aqui. Quem será salvo são os filhos, mas precisa também ser amigo. E aí eu vou estreitar mais um pouco, a palavra do Senhor, porque talvez alguém pode dizer assim, graças a Deus aceitei Jesus, instantaneamente me tornei amigo de Deus. Sim, pela fé, pela graça, pela morte de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados, está escrito aqui, fomos reconciliados, né? E Deus perdoou todo o nosso pecado, toda a nossa dívida, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e agora estou aqui, mediante a fé, reconciliado com Deus, e agora eu tenho paz com Ele, e me tornei o quê? Amigo de Deus. Isso foi uma situação instantânea, Ele me recebeu nos braços dEle. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, vou te lançar uma pergunta. É verdade que todo mundo que eu decidi ser o meu amigo, pode fazer essa pergunta para você no seu coração, é verdade que todo mundo que eu escolhi como amigo,
era meu amigo de verdade? Como foi com você? Quem aqui já escolheu um amigo? Você escolheu, falou, isso aqui, eu sinto que ele é meu amigo. E quando você foi ver, você quebrou a cara. Mas no seu coração ele era. Olha quantas pessoas, praticamente a igreja inteira. Por quê? E aí é onde eu quero chegar com a mensagem de hoje. Você recebeu essa pessoa como amigo. Você escolheu ela, falou, essa aqui serve para ser minha amiga. Essa aqui serve para eu confidencializar as minhas coisas pessoais. Essa aqui é a que eu quero a partir de agora, que eu vou, as meninas do passado, né? Que eu vou abrir o meu caderninho como é que é o nome do caderninho lá que vocês tinham? Meu diário. Essa aqui eu vou deixar ver o meu diário, as meninas, né? Porque se o menino tem diário, é esquisito. Né? Os homens têm outras coisas, têm outras recordações. Essa aqui eu vou abrir o meu diário. Essa aqui eu vou mostrar para ela. Para ela eu vou contar qual é a minha paixão. Eu vou contar para ela quem eu gosto. Lembra quando você é adolescente? Né? Para ela eu vou contar, porque ela é minha amiga. Ela é a minha amiga. E aí o que você acontece? Você escolhe alguém. Você doa o seu coração para alguém. Isso serve para os homens também, tá, homens? Salvo o caderninho. Mas os homens, eles são muito parceiros. E tem homens que fazem amizade na sua juventude, que essa amizade permanece para o resto da vida. Eu tenho um amigo meu que está ali, o Deilson ali, a gente fez amizade com 14 anos. Está aqui hoje. Está até hoje aqui. Tudo bem que ele não vai na minha casa, mas ele continua sendo meu amigo. Tudo bem que a mulher dele não faz comida para mim, mas continua sendo meu amigo. Eu lembrei até da música do mundo. Não sei o que lá, mas é meu amigo. Eu não sei o resto da música. Ainda bem que eu não lembro da letra. Eu só lembro dessa parte, não lembro da música. Aleluia. Mas a gente já comeu muito ovo e arroz puro, né, junto. Passamos muita coisa esquisita, legal, estranha, feia, bonita. Tanto ele passou na minha casa com os meus pais, quanto eu na casa dele com os pais dele. Está aí, estamos de pé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu brigava com a Adriana, eu contava para ele. A gente trabalhava na mesma empresa. E eu não vou contar mais não, porque deixa para lá, é muita porcaria. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que nós é que escolhemos os nossos amigos. Diga comigo, amigo, é uma questão de escolha. Agora presta atenção, não significa que uma vez que você escolheu, você fez a escolha certa. É aí onde eu quero chegar. A mensagem de hoje é sobre isso. Qual é o tema mesmo? Foi você que inventou, né? Foi você que escolheu. Não significa que a pessoa que eu escolhi para ser o meu amigo, a pessoa que eu decidi rasgar meu coração, a pessoa para as meninas que eu decidi abrir o meu diário, não significa que esse homem que eu decidi convidar, no bom sentido, tá, irmãos? Porque os meninos, na minha época, podia, tá? E era tranquilo. Convidar para dormir lá em casa, para a gente passar a noite jogando videogame, brincando. No passado era assim. Hoje é outro tipo de videogame. Mas a gente, não significa que eu fiz essa escolha e abri meus brinquedos, meus videogames, minha casa, minha vida, meus pais, né? Porque eu dividi, com o Edeilson, eu dividi meu pai com ele, minha mãe, eu dividi com ele. Ele dividiu a mãe dele comigo, né? A mãe dele fazia comida para nós. Então, assim, ele dividiu a mãe, dividiu o pai, dividiu meu pai, a gente fez essa escolha. Só que eu não fiz, só que ele sabe disso, e ele também sabe disso, que eu não só escolhi ele. Porque na nossa época tinha pelo menos meia dúzia que nós escolhemos.
Eu te pergunto, cadê eles? Quantos deles, porque ele me respeita hoje, por exemplo, como pastor, me chama de pastor e até de pai. Olha que coisa maluca. Agora, quantos dos meus amigos que não precisam vir para a igreja, não é isso que eu estou dizendo, mas pelo menos me respeitam como pastor? Esses dias eu estava numa rodinha dos antigos, mas eu fiquei ali como um homem qualquer, porque não havia respeito nenhum sobre quem eu represento hoje. Mas eu fiquei ali de boa, porque afinal de contas eu estou ali como um homem, eu não estou ali como um sacerdote. Mas se é meu amigo, de verdade, ele ia entender, opa, meu amigo se tornou um pastor. Preciso, mudar um pouco o meu comportamento. Então, as nossas escolhas de amizade não necessariamente significa que o outro também escolheu a gente. Vamos fazer uma dinâmica aqui, só para fazer um testezinho, até bom para que você também fique sabendo. Vamos tentar trazer a memória aqui, quantos amigos você teve ou tem, porque eu estou com um monte de adolescentes aqui, mas eu acho que essa pergunta vai servir mais para os mais velhos, talvez sirva para algum adolescente, talvez. Mas tenta pensar aí na sua memória, com quantas pessoas você andava entre os 14 e os 20 anos? Com quantas pessoas você andava? Não estou dizendo que você conheceu, estou dizendo aqueles que você andava junto ali, andava mesmo, lado a lado. Quantos? Não é muito, normalmente não é muito. Você tem uma panelinha ali, não é muita gente. Pensa aí no número, pensa aí mais ou menos. Pensou? Agora vira para a pessoa que não deve estar do seu lado, outra pessoa, e pergunta para ela, desses que você pensou, quantos sobraram? Que são amigos hoje. Você pode ligar para ele agora de noite. Primeiro fala para ele quantos você tinha, agora fala para ele quantos você tinha na sua lista. Mais ou menos. Quantos? Na sua lista tinha quantos? Só uma na lista? Não, tinha uns 4, sobrou um. De 4 sobrou um. Quantos você tinha na sua lista? Oi? Só tinha um. Eu vou ter que fazer essa entrevista aqui embaixo, espera aí. Fica mais legal o culto. Glória a Deus. Deixa eu procurar um pessoal aqui. Quantos tinha na sua lista? Pelo menos uns 8. Quantos sobraram hoje que você poderia fazer uma ligação? Sobrou um porque é meu cunhado. Só sobrou porque é cunhado. Ok. Quantos tinha na sua lista? Uns 14. 14, tinha muito, hein? Um. Sobrou um de 14? Meu Deus. Vamos ver com as meninas. Tinha quantas na sua lista? Apóstolo, tinha muitos. Não dá nem para contar. É mesmo? E sobrou quantos? Nenhum. Que tinha mais, sobrou menos. Tinha quantos na sua lista? 5. Sobrou quantos? Nenhum. Nenhum. Mas você... eu vou estreitar um pouquinho a pergunta. Desses 5, qual que você escolheu para realmente ser sua amiga? Quantos deles? Quantos dos 5? Quantos das 5? 2. 2 você tinha escolhido, porque... E dessas 2, sobrou quantas? Nenhuma. Nenhuma das que ela tinha escolhido. Deixa eu pegar um pessoal mais aqui do fundo, deixar eles participar mais um pouquinho. Ok? Você, que é casal aqui. Quantos amigos você tinha? Umas 5. 5. 5. Dessas 5, tinha alguma em especial, você falou, essa aqui é minha amiga? Tinha sim. E quantos sobraram? Nenhuma. Nenhuma. Meu Deus. Esse lado aqui está meio caótico, gente. Eu vou sair daqui. Você também está nesse naipe aí também? É? Meu Deus. Não, acho que...
Eu acho que o pessoal da esquerda é melhor, Jefão. O pessoal da esquerda. Tá amarrado. Vamos ver aqui para esses lados de cá. Quantos amigos você tinha, pastor? 3. Desses 3, qual era o amigão? Tinha um amigão ou eram os 3? Os 3. E quantos deles sobraram? Nenhum. Meu Deus, cara. Tem um cara aqui que tinha muito amigo. Isso aqui tinha muito. É só até os 20. Quantos você tinha? Até os 20. Tinha uns 5. Você andava junto? Desses 5, quantos sobraram? 3 morreu, só tem 2 vivos que eu não tenho contado. Meu Deus. Que trágico. Jesus. Esse andava com gente boa, hein, meu? Senhor. Vamos lá. E tu? Não, vou perguntar para aqui, o querido. Qual que é o seu nome, querido? Felipe. Quantos amigos você tinha aí nessa época aí, sei lá, até os 20 anos? Uns 4. Uns 4. Dos 4, qual que era a firmeza mesmo? Quantos era a firmeza? Os 4. Dos 4 sobrou quanto? Nenhum. Não morreu igual dele, não. Não morreu. Não. Acabou que no destino já mudou tudo. O destino mudou tudo. Meu Deus. Vocês estão chocados como eu, não? Eu pensei que essa dinâmica ia dar mais fruto. Oi? Você tinha quantos? 5. Eu tinha 5, andava com 3. 2 amigas firmou e assim, são batizadas. Eu que levei para a igreja. São batizadas. Até hoje é minha amiga, 17 anos de amizade. Ela ganhou, querido. 2 amigas ela tem. Aplaude ao Senhor. Ganhou. Esta raridade não está naquilo que você possui. É raridade isso aí. Oi. Quantos? 7 amigos caminhavam comigo e 2 estão aqui hoje. E são convertidos. Jennifer e Luiz. Um de Parelheiros, outro de Grajaú. Glória a Deus. Isso é raridade, raridade. Bom, queridos, onde eu quero chegar? E eu tenho que terminar, porque o pessoal do anúncio me tirou 25 minutos. Eu tinha 25 minutos a mais, se não fosse os anúncios. Olha só. Eu quero deixar bem claro que Jesus nos escolheu como amigos. Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, nós ainda éramos inimigos. Olha que coisa maluca. Olha para mim. Jesus nos escolheu. Oh, meu Deus, coitado, tá sofrendo muito. Está num sofrimento muito grande. Essas crianças é muito legal, elas fazem um pânico, né? Queridos, olha só. Quando Jesus nos escolheu, o grande amor de Deus para ser superior aos homens, Ele sempre vai ser. Mas o amor dele foi tão grande, tão grande. E Ele nos escolheu como amigos quando nós ainda éramos inimigos. Esse é o segredo de Deus. Ele não esperou você fazer a coisa certa para Ele te chamar. Quando Deus amou o mundo, João 3,16, quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele tomou essa decisão de fazer amizade com quem Ele tomou a decisão de fazer amizade? Com todo aquele que nele crê. Então Ele morreu. E se todo o mundo, todo o planeta, quisesse ser amigo de Deus, Ele falou, eu quero todos, o pior dos pecadores, eu aceito, eu dou a minha vida para pagar o preço pela sua vida,
para que depois você se torne o meu amigo. Olha que coisa. Eu dou a vida pela sua vida, para que depois você se torne o meu amigo. Só que o versículo diz: todo aquele que crê. Crê no quê? Que esse amor de Deus é tão grande, e que Ele morreu por um pecador como eu. E infelizmente, Ele morreu por gente hoje, Jesus morreu por pessoas que hoje estão na internet, dizendo que Ele nem existiu. Presta atenção. Mesmo a ciência, porque hoje, antigamente a gente não tinha, né? Mas hoje a gente tem a ciência, a gente tem a arqueologia, a gente tem livro histórico, a gente tem uma série de documentação que prova que sim, Jesus existiu. Não é a igreja que está provando. As documentações históricas provam que ele existiu. Historicamente, a arqueologia prova que ele ressuscitou. Os relatos provam que ele ressuscitou. Teve 500 pessoas de testemunha da sua ressurreição. Nenhum outro argumento histórico tem tanta testemunha, mas Jesus tem. Então, mesmo sabendo de tudo isso, tem gente dizendo: ainda assim, eu não acredito nesse tal de Jesus. Tem gente que, pior do que não acreditar, além de não acreditar, vai na Avenida Paulista, pega um crucifixo e coloca dentro da vagina. Tem gente que, além de não acreditar na sua morte, blasfema, como aconteceu no Carnaval de São Paulo, que o de Satanás pegando Jesus e arrastando ele pela Alameda, aqui em São Paulo, no Sambódromo. Aí eu te pergunto, Jesus escolheu essa pessoa, mas ela disse: eu não quero você como o meu amigo. E ela tornou-se o quê? Inimiga. Inimiga de alguém que diz: eu quero ser o seu amigo. Eu morri para ser o seu amigo, cara. Você estava lá nas drogas, você estava na prostituição, você estava na bebedice, seu casamento estava destruído, a sua vida era uma vida de lixo, e eu te amei. E dei a minha vida por você lá. Por quê? Porque eu queria que você fosse meu amigo. Ah, mas ninguém ia fazer isso pelo outro. Ninguém pode fazer, mas Jesus fez. Ah, mas então ele quer alguma coisa em troca? Quer? Ele quer o seu amor. É, mas ele está exigindo agora de mim, está vendo? Se me obedecer, aí tá bom, então Jesus quer que eu seja escravo? Não. Olha o que ele está pedindo de obediência. Vai lá e fala para aquela menina que colocou o crucifixo na sua vagina, fala para ela que eu morri por ela também e que eu quero salvá-la. Fala para ela, ganha ela. Evangeliza ela. É isso, o mandamento é esse, não é para ficar... Você pensou que você ia ser meu escravo? Não, eu só quero que você fale para outro que eu quero ser amigo dele. Eu quero que você traz mais amigo para a nossa, entre aspas, né, para a nossa panelinha. Para o nosso círculo de amizade, é só isso. Esse é o mandamento. Você está aqui? Diga comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Diga: se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Agora olha só, 2 Timóteo 3:1. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Oh, Jesus, tem misericórdia. O rei está voltando, amém, igreja? O rei está voltando. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, eles amarão mais a si mesmos. Eles serão gananciosos, mais gananciosos ainda, né? Eles serão arrogantes. Eles serão presunçosos, blasfemadores, desrespeitosos aos pais. É assim que tem sido ou não? Serão pessoas ingratas, ímpias, pessoas sem amor, incapazes de perdoar. Serão caluniadores.
não terão domínio próprio, serão pessoas cruéis, inimigos do bem, serão traidores, inconsequentes, serão pessoas orgulhosas. Aí vem a palavra: mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Vocês estão aqui? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E só que tem um detalhe: com aparência de piedade. Tem um cantor, não vou citar o nome, mas ele senta no banquinho dele, pega o seu violão, cruza suas pernas. Você olha e fala assim: esse aí é impossível dele ter maldade. Aí um pastor foi e sentou do lado dele agora. Tem um pastor que é lado a lado com ele. Só que essa pessoa é cheia de prazer do mundo. Vive na inconsequência do mundo. Eu nem vou citar as coisas que essa pessoa faz parte. E um pastor que se diz, né? Acho que não se diz, não. Acho que Deus tinha escolhido ele para ser amigo dele. Eu tenho certeza que Deus escolheu ele para ser amigo. Foi ele, esse pastor decidiu se tornar amigo do prazer do outro, que não é amigo de Deus. E hoje eles estão desfrutando da mesma mesa e arrastando um monte de gente que se diz crente para uma vida de pecado e de prostituição. Por exemplo, vou dar só um exemplo bem pequenininho. Eu nem vou ficar dando muito exemplo, porque vocês já entenderam, amém? O que é prazer do mundo, vocês sabem o que é. Precisa ficar citando aqui? Não. Mas eu vou dar só um exemplozinho dessa relação de amizade entre esse famoso artista, cheio do prazer do mundo, com cara de piedade, e o pastor com cara de piedoso, fazendo amizade. Você não precisa vir pelo meu lado, você também não precisa vir para o meu, mas os dois estão de mão dada. Vou dar só um exemplo. O pastor foi pego fotografado com latas de cerveja na mão, bebendo vinho numa festa de parentes. E aí, está tudo bem. Eu vou para a igreja domingo, está tudo bem. Prova na Bíblia onde que não pode beber, prova aí. Ele não está se importando. Sabe com quem que esse moço não se importa? Esse pastor? A palavra do Senhor diz que quem é amigo de verdade dá a vida pelo seu amigo, sim ou não? Só que esse pastor que está dizendo que isso aí para mim, sabe o que ele está dizendo? Ele não está nem aí para o Fábio. Cadê o Fábio? Está aí o Fábio? Cadê o Fábio? Está aí? Está cuidando da bebê. Por que eu estou lembrando do Fábio? Porque nós comemoramos agora, em dezembro, nós comemoramos 15 anos. 15 anos que o Fábio está livre, está limpo. 15 anos. Não. Escute. Só que eu sou pastor. Só que o Fábio, querido, eu não posso chegar para o Fábio, na minha casa, seja lá onde for, e botar uma garrafa lá, como se nada tivesse acontecido. Olha o que eu estou colocando, meu irmão, que está 15 anos limpo. Olha o checkmate que eu estou dando nele. Colocando ele em risco de ficar com vontade de beber de novo. Não, mas eu posso beber, ele não pode, problema dele. Eu amo esse cara. Eu não amo. Talvez eu até possa beber, eu nem sei se eu posso, tá, irmão? Porque eu nunca bebi para cair. Talvez eu possa, mas será que o outro ali pode? Será que ela pode? Será que ele pode? Será que a bebida está fazendo bem para os filhos dele? Mas eu sou pastor e eu quero ganhar todo mundo. Faço cara de piedoso e falo, na minha igreja pode para ganhar as pessoas. Só que você é amigo do prazer, meu irmão. Estou dando só um exemplo, só um. Eu não vou falar do resto das coisas. Só um prazer que eu estou dando exemplo aqui. Agora, uma pessoa que nunca bebeu, como eu, para quê?
Ainda que eu tivesse bebido, mas para que eu vou inventar de tomar uma bebida agora ou liberar a bebida aqui na igreja? Só para dizer que essa igreja é legal. Eu estou fazendo aliança com quem, irmão? Com quem que eu estou fazendo aliança? Quem é os meus amigos? O prazer. Porque para que serve a bebida? Bom, se não serve para nada, se é qualquer coisa, bebe Guaraná, filho. Se é bebida por bebida, bebe água com gás. Mas se você está fazendo tanta questão, é porque tem valor para você. Ela tem um valor para você. Mas você não está nem aí para a vida dos seus colegas, para os seus parentes, para os seus filhos. Fala que bebida é legal para uma criança que viu o pai bêbado. Fala. Fala que bebida é boa para uma criança que viu o pai chegando bêbado em casa. Fala que bebida é bom, que pode beber para uma criança que viu o pai espancando a mãe depois que ele bebeu. Fala que bebida é boa para uma mulher que chegou em casa bêbada e os filhos com vergonha da mãe bêbada na rua caindo. Que nem eu tinha um vizinho assim. A mãe descia aquela descida do Lucério da Vila Nascente, bêbada, e os meninos morrendo de vergonha, tinham que pegar a mãe bêbada e colocar para dentro de casa, todos os vizinhos sabendo que a mulher bebia. Fala para essas crianças, fala para ela que bebida pode. Fala que tudo bem crente beber, fala. Fala para uma criança que está com fome agora, porque o pai dela pegou o salário dessa semana que ele recebeu essa semana, pegou o salário e gastou tudo, que agora não é caça-moeda mais, né, no bar, não é mais o caça-moeda, agora é o tigre, meu irmão, Bet não presta, nunca prestou na Bíblia. O Davi caiu com quem? Com Bet-seba. Só para quebrar o gelo. Só para quebrar o gelo. Vocês estão aqui? Irmãos, não dá para ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Filhas, vocês aqui coincidentemente, né, 3 adolescentes sentadas na mesma cadeira. Não dá. Eu vou repetir para vocês, não dá para vocês terem uma vida cristã na igreja e tentar acompanhar o ritmo das suas amigas da escola. Não dá, não tem como. Elas vão pôr roupa diferente, elas vão colocar cabelo diferente, elas vão falar diferente, elas vão agir diferente, elas vão fazer coisas diferentes que vocês não devem, não podem fazer, porque estão incluídas neste texto que eu li. Não sei se vocês viram o texto. Elas fazem o que está escrito no texto. Como vocês vão fazer o que elas fazem? Vocês vão ter que fazer uma escolha. Não, mas é a minha melhor amiga, eu vou dormir na casa dela. É a minha amiga, é a minha amiga, você não está entendendo, mamãe? Você pode parar, viu, mãe? Você é muito chata. É a minha amiga. Ainda faz assim as meninas, né? É a minha amiga. A pergunta que se deve fazer é: a sua amiga, o seu amigo, que você está defendendo tanto, tem homens aqui, agora que eu falo com os homens, discute com a mulher, briga com a mulher, porque ele vai e fala na hora da confusão. Ele é o meu amigo. Eu saí com o meu amigo. Eu estava com o meu amigo. Eu estava na casa do meu amigo. Eu estava respondendo a mensagem do meu amigo. Esse amigo aí é amigo de Deus? Essa amiga de vocês é amiga de Deus? E eu vou dizer uma coisa mais grave ainda. Posso aumentar a gravidade da coisa? Tem crente. Porque esse pastor que eu citei aqui, eu não andaria junto com ele. Andar junto, não. Poderia sentar para conversar, para tomar um café, para tentar entendê-lo, para tentar trazer ele de volta para a luz. Mas andar ali como amigo, para mim não dá. Mas ele é pastor. Para mim, não.
Mas ele é crente, mas não está fazendo a vontade de Deus. Eu vou aumentar a gravidade da coisa, posso? A gente está dentro de um hospital aqui, não sei se vocês sabem disso, aqui é um hospital. Tem muita gente aqui curada, tem muita gente aqui em tratamento, mas já está quase pronto. Está quase pronto já. E tem muita gente que ainda está em estado grave de UTI, sim ou não? E tem aqueles que já tinham sido curados, mas decidiram parar de tomar medicação. E eles estão agindo aqui dentro da igreja como desviados. Não ande com essa pessoa de dentro da sua própria igreja. Loucura isso, né, cara? Que doideira. Mas ele é da minha igreja, mas você não pode andar com essa pessoa. Senão ela vai fazer você desviar. Pastor, me prova isso. Se você soubesse o tanto de gente da igreja que saiu da igreja por causa de amigo da igreja. Não foi um amigo da escola, não. Da igreja tirou a pessoa de dentro da igreja. Vários. Não foi um não, viu, Alexandre? Foi vários casos aqui. A gente tem. Pastor, me prova na Bíblia. 2 Timóteo 3:1. Sabe, entretanto, disto. Eu já li, né? Eu já li. Então, o versículo final. Eita, é o final que eu queria, o versículo 5. E com aparência de piedade, todavia, está dentro da igreja, né? Aparência de piedade. Todavia, negando o seu real poder. Leia comigo o final. 1, 2, 3. Eu não ouvi direito o final, como é que é? 1, 2, 3. De quem que ele está mandando afastar? De quem tem cara de piedade. Fala de crente fingido. Se você tem que ter grupinho, você tem que ter grupinho de crente genuíno. E os outros, pastor, o que eu faço? Tenta ganhar eles, mas não andando junto. Tenta ganhar, tenta salvar, tenta levar a cura, mas não dormindo na casa, não andando junto, não ficar trocando ideias, porque ele vai te tirar da igreja. Ela vai te tirar da igreja. Vocês estão aqui? João versículo 19, capítulo 19. Ao que Jesus afirmou, não terias qualquer poder sobre mim. Jesus agora está morrendo ali, né? Está no final da sua vida, conversando com o Pilatos, tá? No último momento. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado da onde? De cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Ele está falando de Judas, ok? Está falando de Judas. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: olha só o que eles disseram: se deixar este homem em liberdade, então você não é amigo de César. Pois todo aquele que se faz rei é contra o César. César, irmão, olha para mim, não é o nome de uma pessoa, é uma dinastia. É um título, e o César naquele momento era o imperador romano do momento. Era os Césares que a gente falava, né? Teve uma linhagem de Césares. Então, todo aquele que se tornar rei está contra, é inimigo de César. Lembra que Jesus, antes disso, vieram perguntar para Jesus sobre os impostos, e ele disse o seguinte: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Naquele momento, Jesus já tinha definido dois lados da moeda, literalmente. Ele estava falando da moeda, literalmente. Ele tinha definido agora os dois lados da moeda. O que é de César você dá para, o que é de Deus você dá para. E aqui, os judeus começaram a provocar o Pilatos e falar para ele: olha, se você ficar do lado de Jesus,
Então você não está sendo amigo do César, você está fazendo inimizade com o César. Porque qualquer rei que se levantar é inimigo de César. E naquele momento eles não estavam levantando qualquer rei, estava levantando, daqui a pouco, o rei dos reis ia ser erguido na cruz do Calvário, ia ser a maior ascensão de um rei, ia ser feita na cruz do Calvário e depois na sua ressurreição. Naquele momento, os próprios judeus estavam trazendo a sentença sobre eles. Como assim? Como assim, pastor? Me explica. Se eles disseram que quem escolhesse outro rei seria inimigo do César, e eles estavam escolhendo a morte de Jesus, o que eles escolheram? Quem eles escolheram? César. Naquele momento eles se tornaram inimigo de quem? De Deus. Fala comigo, uma questão de escolha. Em Tiago capítulo 4 e versículo 3, ele diz assim, olha, isso aqui é muito interessante, tem muito crente que usa esse versículo aqui ao seu favor, mas de uma maneira errada. Vamos lá, vamos ver o versículo completo. Quando pedis, vocês não recebem, porquanto vocês pedem com a motivação errada. Eu amo essa versão bíblica da King James. Vocês pedem com a motivação errada, simplesmente para quê? O pastor que estava aqui ontem falou sobre isso. Você quer uma bênção que não é bênção, né? Você quer usufruir de uma bênção que você não tem. E aqui no caso, olha só, vocês estão pedindo coisas para que vocês esbanjem nos vossos próprios prazeres. E aí ele dá como se fosse um grito, né? Eu ouço essa voz como se fosse um grito, né? Adúltero! Vocês estão adulterando. O quê? A nossa amizade. Porque ele fala assim, ó, ou não estáis cientes do que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então se eu estou pedindo coisas que vai ser para o meu prazer, irmãos, vou ser honesto aqui, não pensa que eu sou um santão não, tá? Só porque eu estou pregando não. A minha carne aqui, ó, tem vontade de fazer um monte de coisa errada. E não vem vocês dar uma de santo não, porque vocês podem ter os mesmos desejos carnais que eu, mas você tem os seus. Todo mundo aqui tem desejo que não deveria ter, seja lá em que área que for. E eu não estou aqui julgando vocês, eu estou falando que a Bíblia diz que é verdade. A nossa carne tem as concupiscências da carne. Nossa carne deseja muitas coisas que a gente não deveria desejar. E o que é prazer? Prazer é dar para a carne exatamente o que ela quer. Agora, tudo que a minha carne quer, eu posso entregar para ela? Tem coisas que eu posso. Por exemplo, se eu tiver com vontade de comer um pudim agora de noite, eu tô cometendo pecado, sim ou não? Sim! Eu sim. Porque o médico falou que eu estou pré-diabético. Então se agora, escute, pudim é uma das coisas que a minha carne gosta mais. Eu amo pudim. Eu amo. Mas se eu tomar a decisão agora, sabendo que o pudim vai estragar o templo do Espírito Santo, que já foi falado isso essa semana, que sou eu. Lembra que foi falar do altar? O apóstolo Géser que falou sobre isso, o apóstolo Géser. Se eu tascar pudim aqui dentro desse corpo, e eu matar esse corpo, eu estou impedindo que a obra de Deus continue através da minha vida. Então, para você, pode comer pudim à vontade, mas eu não posso. Porque se eu comer, eu estou dando para a minha carne um prazer, preste atenção, ela quer... É um prazer, mas não posso. Eu não posso. Vira para o irmão que está do teu lado e fala, você não pode dar para a tua carne tudo o que ela quiser. Eu vou te falar de uma religião, eu não vou falar o nome aqui, tá? Isso aqui vai para a internet depois, pode me dar problemas. Mas é uma religião que vocês conhecem. Eu estava vendo agora um documentário estava agora de tarde, dessa religião, vocês conhecem, mas eu não posso falar. E lá nos Estados Unidos tem uma cidade que é deles, cidade inteira. Pasmem, eles botaram uma doutrina na igreja, que o homem poderia ter quantas mulheres ele quisesse. O líder que hoje está preso nos Estados Unidos, ele está preso, o líder está preso, a igreja ainda está aqui no Grajaú, tem várias aqui no Grajaú. Lá nessa cidade, o líder tinha 80 mulheres.
legalizadas. Você não sabe da maior, da pior. Foram entrevistar uma das mulheres da cidade, o cara estava entrevistando, e perguntou para ela é casada, você aceitaria, da cidade, você aceitaria o seu marido ter outras mulheres? Ela falou, claro que sim. Dentro dos meus termos. Você sabe o que isso significa, irmãos? É que até usando o nome de Deus, que isso aí não é Deus, tá? Isso aí não é Bíblia. Mas até usando o nome de Deus, se eu quiser dar para minha carne prazeres que ela não deve possuir, eu vou entregar para ela pecados que Deus não concorda. Vou repetir. Se eu for dar para minha carne todos os prazeres que ela deseja, eu vou entregar para ela pecados que Deus abomina. Então, uma coisa que eu quero te dizer: se você escolher prazeres, você está fazendo a escolha de ser amiga dos prazeres e está fazendo a escolha de ser inimigo de Deus. Tem gente que só é crente até comprar o primeiro carro. Carro é pecado? Não. Mas e por que você vinha para a igreja domingo e agora, porque você tem carro, você tem que sair fora para as baladas? Tem gente que só é crente até a casa da praia. É pecado ter casa na praia? Não, jamais. Inclusive, né, eu queria ter uma. Mas não, eu prefiro um sítio. Mas a verdade é o seguinte: o cara era fiel na igreja até comprar a casa da praia. Nunca mais, depois que ele comprou a casa da praia, ele passou uma virada de ano na igreja. Até então ele virava as noites na igreja, mas depois da casa da praia, nunca mais. Prazer. A casa é pecado? Não, mas ele está dando para a carne mais do que a carne pode ter. Ele está dando para a carne mais do que ela pode ter. Fala para o irmão que está do seu lado: a nossa batalha nesta terra sempre será contra os prazeres da carne. E parece que o diabo é umas coisas, né? Aí vai o outro lá e faz uma churrascaria e coloca o nome de prazeres da carne. Mateus 26, 49, é o penúltimo versículo, já estou terminando. Você só está aqui por causa dos anúncios, quero te lembrar. Mateus 26, 49. Então, aproximando-se rapidamente, Jesus disse para o Judas, preste atenção, olha o que ele disse: eu te saúdo, ó mestre. Aproximando rapidamente Jesus, disse-lhe Judas, é Judas que está dizendo: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu o quê? Um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que viestes? Ele chamou Judas de quê? Jesus tinha escolhido Judas para ser amigo dele, sim ou não? Sim. Ele tinha escolhido os outros apóstolos para ser amigo deles? Sim. Porque todos eles não prestavam, não era só Judas. Todos tinham problemas. E ele escolheu todos. Mas os outros, depois tiveram que passar por escolhas. O Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Quanto lembra? Depois ele teve que escolher. Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Você já sabe dessa história. 3 vezes perguntando: tu me amas? Ele tinha que escolher, irmão. Ele tinha que escolher. O Pedro tinha que escolher. Mas aqui o Judas falou assim, Jesus falou: amigo, eu te escolhi como amigo. Irmão, você sabe que quando você conhece Augusto Cury, já ouviram falar de Augusto Cury? É um dos maiores cientistas do campo da mente, né? Do planeta, tá? Do planeta brasileiro. Que legal isso, né? A gente tem um brasileiro no auge aí. Um dos maiores vendedores de livros nesta área também no planeta. E ele também, se você assistir no YouTube, ele tem o testemunho dele. Ele se autodenomina, ele se auto-intitula o maior ateu que já existiu na Terra. Ele se auto-intitula o maior ateu que já existiu. E aí ele cita vários ateus e depois ele diz como ele se converteu. Ele foi estudar os evangelhos para provar que Jesus não existia e que era impossível as coisas que aconteciam dentro da igreja. E ao ler o relato
da vida de Jesus e tudo que Jesus fazia, quando ele chegou neste texto, neste aqui que eu li para você. Ele, como cientista das emoções, né, do cérebro, das emoções, ele trabalha com inteligência emocional, com todas essas coisas. Ele viu ali, no momento de mais sofrimento de um homem, onde o homem pode chegar, no momento de mais dor, porque traição é dolorido. Tem gente que acha que Jesus sofreu na cruz. A cruz doeu na carne, mas a maior dor que Jesus sofreu foi de ver os seus amigos o abandonando. A maior dor foi no monte ali, no Monte das Oliveiras. Foi o maior período de dor. Aí você pergunta, foi na cruz? Não. O maior dor, o maior constrangimento de Jesus foi no Monte das Oliveiras, ali onde ele orava. Tanto é que ele estava tão angustiado com aquela dor, que a palavra do Senhor diz que ele suou gotas de sangue. E neste momento da sua angústia, ainda estava suando a goteira aqui, chega aquele dos 12, que ele andou junto, querido. Você não está entendendo? Foram 3 anos, cara. Cara, eu alimentei vocês, eu dei comida, eu curei a sogra daquele ali, eu ajudei a pagar o imposto daquele ali. Eles tinham família, Jesus, através das ofertas, Jesus custeou as famílias, Jesus curou, Jesus abençoou. Eles viram Jesus curando. Meu irmão, vários deles estavam ali na morte da ressurreição de Lázaro, outros 3 estavam na hora que ele falou da Talita, né? Talita, come, né? Levanta-te, menina. E eles viram. O Pedro viu a menina ressuscitando. Eles compartilharam das curas. Vocês estão aqui? Eles viram, eles tocaram em leprosos. Não era apenas uma historinha, não era uma pregação igual essa que eu estou contando coisas que aconteceram. Eles viram. E agora, meu irmão, naquele último momento, a hora que ele precisava de ajuda, ele precisava de alguém do lado dele, ele falou, vocês não podem ficar 1 horinha comigo, 1 hora, eu só quero que vocês fiquem orando 1 hora. 1 hora. E aí ele foi uma vez, na segunda vez ele foi de novo, eles estavam dormindo, ele precisando de apoio, precisando de carinho, precisando de abraço. Eu não sei se você já teve assim. Já teve um momento da sua vida que você precisava de um abraço, de um carinho, de um afeto, o coração apertado. Jesus estava desse jeito. E no meio desse tempo, chega um dos seus amigos e lhe dá um beijo que ele já sabia que era o beijo da traição, mas ele ainda pergunta, meu amigo. É como se ele estivesse falando, por que você está fazendo isso comigo, meu amigo? Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que eu te dei, de tudo que eu te falei, de tudo que eu te ensinei. Jesus está falando com você agora, meu irmão. Porque Jesus já fez tanto por você. Para e pensa o tanto que Jesus já fez. Você está aqui por quê? Já parou para pensar que você devia estar morto? Essa semana me veio isso na minha mente, eu falei para minha esposa, eu não lembro se eu comentei com ela, mas me veio, eu deveria estar morto, eu não deveria estar com esse microfone na mão, por várias razões. Mais do que 3 vezes eu deveria ter morrido. Eu não deveria estar casado, não era para eu estar casado. O casamento estava sentenciado ao divórcio com 3 anos, menos de 3 anos. Não era para ter a minha última filha. Não era para eu ter curso de faculdade, não era para um monte de coisa. Não era para você estar aqui, Adê. Você ia ser só mais um maconheiro da Vila Natal. Eu não estou falando isso para você rir, não. Foi da onde ele saiu. Foi da onde ele saiu. Onde era para você estar? Eu te pergunto para você, como Jesus perguntou para o Judas, não estou dizendo que você é um Judas, mas assim, amigo, por que você está aqui? Por que você está aqui depois de 7 dias? Amigo, por que você está aqui, amiga? Ei, minha amiga.
João 3:29, para encerrar. Queria que o pessoal do louvor já se posicionasse ali. Pelo menos o teclado e o violão, não precisa nem de bateria. Também nem dá para fazer barulho essa hora, né? João 3:29. O que tem a noiva é o noivo. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Quem é o dono da noiva? É o noivo. Agora, preste atenção. O amigo do noivo é que lhe serve. O amigo do noivo o ouve. O amigo do noivo alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, aqui é o João Batista que está dizendo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Aleluia. É necessário que ele cresça. Ele está falando do amigo dele. O João Batista está falando do amigo dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos ficar de pé. Mas antes de você ficar de pé, calma, senta. Porque eu quero que você se levante. Se você se levantar, eu quero que você se levante com uma decisão. Ficamos aqui por 7 dias. Ouvimos várias direções. Você tem que ser fiel, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter esse comportamento X, comportamento Y. Você, né? Um amigo se comporta assim, um amigo não é desleal. E a gente recebeu várias orientações, várias. Mas a pergunta que o Espírito Santo deixou para o final, que é o tema dessa ministração: já que você sabe de tudo isso e recebeu teoria sobre tudo, aqui ninguém que está aqui, que participou dos 7 dias, até quem não veio, só veio hoje. Quem só veio hoje, não tem desculpa. Já consegue fazer o que eu vou falar aqui agora. Quem veio só hoje, quem você vai escolher? Você vai escolher sendo amigo do mundo, continuar sendo amigo dos prazeres, das ofertas, das coisas que o mundo te oferece, das alegrias passageiras que o mundo pode te dar, como uma coisa tão boba que eu citei aqui, né? Um pudim. Você vai continuar sendo amigo dos prazeres? Ou você vai se tornar amigo de Deus e dizer: Senhor, eu quero, assim como João. 3 coisas João falou aqui. O amigo do noivo serve, o amigo do noivo ouve, e o amigo do noivo alegra-se grandemente por causa do noivo. Ele faz festa por causa do noivo. Diga comigo: amigo serve, amigo ouve. Ei. Ouvir não é igual você está ouvindo aqui agora, não. Aqui você está escutando, você está escutando o que eu estou falando. Você escutou o que um monte de gente falou aqui durante 7 dias. Ouvir é reter. Ouvir é prestar atenção e praticar o que se ouviu. Amigo do noivo serve a ele, obedece. Amigo do noivo ouve o que ele está falando e faz. Amigo do noivo celebra o noivo. Então você só fica de pé e vem aqui. Pode afastar as cadeiras se tiver mais gente. Se você tomou a decisão de que lado você vai escolher. Quem escolheu Deus pode vir aqui na frente.